Bem-vindo a mais um programa, a nossa Escola Dominical. Hoje iniciamos mais um ciclo de estudos de 3 meses que vamos tratar de um assunto específico do livro que é o mais importante da história, é o mais importante para mim, com certeza é mais importante para você. Você sabe que na Escola Bíblica Dominical nós estudamos a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o nosso livro, o nosso manual de fé e prática. Fazendo uma parábola, é o manual do fabricante. E exatamente por fazer essa brincadeira agora, nós vamos estudar neste trimestre um ciclo de estudos tratando de uma forma muito boa, muito didática, o seguinte tema: parábolas de Jesus para hoje. Olha que maravilha, vai ser um tema textual, nós vamos ler e dissecar e estudar, entender o texto da Bíblia, que fala de parábolas de Jesus com as suas aplicações atuais. E olha que coisa boa, papai, mamãe, professores, pastores, o mesmo tema que você tem para jovens e adultos, nós temos para adolescentes. Uma revista linda, diferente, na linguagem que a garotada entende, na linguagem que cativa a leitura e o aprendizado dos adolescentes. Nós recomendamos de 12 a 15 anos, mas você pode se adequar de acordo com o seu grupo. Então, o mesmo tema com as linguagens adequadas. Amém? Para complementar esse material, nós queremos parabenizar o pastor Pádua Rodrigues, que é pastor auxiliar, vice-presidente lá em São José dos Campos. Ele foi o autor do livro que deu origem à revista livro As Parábolas de Jesus, o que elas nos ensinam. É uma pergunta que vai ser respondida durante o estudo do livro, aprofundado. Você que é professor, você que é aluno dedicado, vai poder estender o estudo pelo livro, mas a revista vai lhe dar o roteiro de como entender as principais parábolas de Jesus. A primeira lição de hoje, nós vamos iniciar agora, fazer o panorama do que vai ser estudado hoje. Diz assim: o que são as parábolas e como interpretá-las. Vamos lá? O nosso texto áureo você encontra em Mateus capítulo 13, versículo 10. Leia comigo. Diz assim: então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhe falas por palavras? Mateus 13, 10. A nossa verdade prática diz assim: parábola é uma narrativa terrestre com o significado celestial. Que desafio! Nós vamos tratar de algo celestial, mas que precisamos entendê-lo aqui na terra. Pensando em nós, Deus nos deu essa possibilidade, essa sabedoria sobre todos que usaram esse recurso na Bíblia. Como você sabe, a Bíblia é muito rica. Ela é muito rica em recursos literários. Existem várias narrativas de várias formas, poesias, cânticos, poemas, provérbios e parábolas. Parábolas, para você ter uma ideia, nas falas de Jesus registradas pelos evangelistas, corresponde a cerca de 35% do seu discurso. Então, Jesus a usou muito, por isso, logo, nós relacionamos parábolas a Jesus. E é isso que nós vamos estudar. Porém, elas também foram usadas pelo menos outras 12 vezes no Antigo Testamento. Isso mostra o usual, comum, disponível e que foi muito bem usado naquilo que é o principal da Bíblia, é o Evangelho. É a proclamação da boa nova de Jesus, dos seus princípios, valores, das razões que Jesus estava ensinando ali sobre o reino de Deus, e ele facilitou ou direcionou através de parábolas. Por isso, estudá-las com sabedoria e com temor. Vamos à nossa leitura bíblica? Ela diz assim, encontra-se em Mateus capítulo 13, versículo de 10 a 15. Versículo 10. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é,
isso concedido. Pois ao que tem, lhe dará. Perdão. E terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Versículo 15. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Este texto de Jesus revela uma das razões dele usar parábolas, que era de direcionar a revelação para quem devia ser revelado. Olha que maravilha, eu tenho uma notícia para você. Hoje, você, ouvinte, você, telespectador, você, membro da Escola Bíblica Dominical, você é privilegiado, porque se você nos ouve, se você nos vê, e cumpre em você também a palavra, que você vê, entende, recebe e é curado. Aqueles que ouviram e não receberam, cumpriram a promessa e ficaram confusos com o discurso. Mas você, a quem o Espírito Santo revela e nos dá a chance de conversar sobre isso, é bem-aventurado. E ao final, olha qual é o ganho de estudar as parábolas de Jesus. Você será curado. Você será liberto. É isso que a Bíblia faz. É isso que o Evangelho de Jesus faz em nós e faz através de nós. Somos curados e libertos. Hoje, eu mesmo vou lhe dar a dica do professor. E a dica, querido professor, é a seguinte: observe os recursos da sua revista. Nós temos um quadro de leitura complementar para o professor perfeito com as parábolas de Jesus. Faça uma viagem, converse com seus alunos sobre o máximo de parábolas de Jesus hoje, nesse quadro prático que divide cada parábola em cada evangelho,